Aqui. Fala pessoal, tudo bem? Segunda aula de revisão para o passe, segundo ano, ainda nesse ano maravilhoso de 2020. Daqui a pouquinho está se encerrando. Então nós estamos aqui, vamos fechar hoje essa nossa aulas de revisão e tirar um pouquinho ali de algumas dúvidas ainda, né? Alguns assuntos, depois alguns exercícios aqui, de assuntos que vocês até já viram esse ano, mas que a gente pode aí estar tirando aquelas últimas duvidazinhas que ficaram. Né? Bom, então a gente tinha parado nessa questão 6 aqui, né, semana passada. A gente vai continuar dela hoje, em diante, pra gente. Mas hoje a gente fecha esse material que eu produzi aqui para vocês de exercícios voltados para o assunto de industrialização brasileira, industrialização mundial, nova geografia industrial também, fontes energéticas, aqui a gente vai falar de uma, né? Então essa 6 ela fala justamente de uma fonte energética que não deu muito certo, né? Então já falo, acidente nuclear de Chernobyl. Chernobyl, uma indústria de geração, né, de energia nuclear ligada à União Soviética, e ela acaba ali, o reator acaba explodindo. A gente acaba esquecendo, né? Nós também temos essa tecnologia de geração de energia nuclear aqui no Brasil. A diferença é que o nosso reator ele funciona de uma forma diferente da de Chernobyl. Né? Chernobyl utilizava ali o grafite para poder resfriar, a do Brasil utiliza água. E lá, é claro, eles estavam voltados para outros tipos de atividade, né? Competir com os Estados Unidos no conflito mundial, conhecido como a Guerra Fria, né? Aqui não, né? Nós estamos para produzir mesmo a nossa energia, né? A energia nuclear, né? Ou melhor dizendo ali, a geração da energia, né? Então revela ali, brutalmente os limites dos poderes técnicos científicos da humanidade e as marchas a ré, como ele coloca ali, que a natureza nos pôde reservar. É evidente que uma gestão mais coletiva se impõe para orientar as ciências e as técnicas em direção a finalidades mais humanas. Né? O texto trata do aparato técnico-científico e suas consequências para a humanidade, propondo que esse desenvolvimento, primeiro, né, a gente tem que lembrar, a indústria de Chernobyl era para gerar energia, mas tudo que ocorria naquele período da União Soviética não tinha ali uma finalidade mais humana. Até poderia ter, mas não nesse sentido, porque tem muita coisa que era escondida da sociedade naquele período por parte dos soviéticos, que representavam um regime diferente do que a gente tinha aqui no Ocidente, mas também não dá para a gente dizer que aqui as potências do Ocidente também não escondiam os fatos da população, também escondiam. Né? Os dois escondiam porque estavam em conflitos em guerra, existiam espiões, tudo. Isso é muito importante que a gente fale, já que a gente está citando, né, uma fonte, uma energia, uma indústria que surge no período ali da Guerra Fria. Né? Mas seguindo aí o que esse texto fala, então o que ele traz para a gente ali, as consequências, né, desse desenvolvimento, a primeira alternativa fala, defina, né, seus projetos a partir dos interesses coletivos, ou seja, da sociedade. Então, qual é a demanda? Até porque a gente fala muito de energia nuclear e pouco se explica sobre ela. Né? Então, se a gente for analisar, a gente tem uma noção de que quem utiliza muito energia nuclear é os Estados Unidos e a Rússia, né, na atualidade. Quando, na verdade, não é bem assim. O país que mais utiliza energia nuclear hoje é a França. Mas qual é o interesse da França com essa energia nuclear? Abastecimento das cidades, tem um interesse coletivo ali. Interesse coletivo, tá? Então, essa A está correta? Está correta. Vou analisar as outras também. Né? A B fala o seguinte, guia-se por interesses econômicos
prescritos pela lógica do mercado. Aí é que está o grande erro. Né? Não é isso que o texto traz ali para a gente. Direção e finalidades mais humanas é mais no coletivo. Interesse econômico é voltado para uma empresa, uma pessoa, né? Então, errado é saber. A C fala o seguinte: priorize a evolução da tecnologia, se apropriando da natureza. Errado também. O texto não fala isso e a gente sabe que hoje o desenvolvimento da sociedade é um desenvolvimento sustentável. A gente foi parte das grandes potências, né? A D fala, promova a separação entre a natureza e a sociedade tecnológica, o texto também não se refere a isso. E aí tem a gestão própria com o objetivo de melhor apropriação da natureza, também não é falado isso ali dentro, né, ou nesse texto que a gente acabou de ler da questão. A gente tem sempre um trabalho ali ocorrendo de maneira conjunta. Esse é o sentido hoje da nossa sociedade, né, atual. Tá? A 7 traz lá a industrialização de substituição de importações, que é o nosso modelo adotado aqui no Brasil, né, industrialização por substituição de importações, foi, sem dúvida, um processo reativo. Tratou-se de encher um vazio, uma demanda que florescia no quadro da economia primária exportadora, deu sentido e direção às transformações operadas no sistema produtivo. O declínio do coeficiente de comércio exterior não era outra coisa senão uma reversão do processo de especialização internacional. O início do processo de industrialização brasileira, que se deu por meio da política de substituição de importações, decorreu principalmente. Então nós temos um período, né, que é o Brasil saindo do seu modelo agroexportador, que é ligado ali à produção de matéria-prima, você já conhece esse modelo agroexportador, e logo ele se industrializa. Década de 30, o Brasil passa a se industrializar. E o modelo escolhido pelo Brasil foi justamente o de substituição de importação, ou seja, a gente deixou de importar produtos do setor têxtil, calçadista, alimentício, e passou a produzir aqui dentro, né, dentro do mercado interno. Isso depois, é claro, da nossa crise do café, né, a crise do nosso modelo agroexportador. E foi necessário que a gente promovesse a diversificação econômica, senão a gente estaria parado, né, na economia mundial, porque ninguém ia comprar café da gente, né, e a crise aumentaria, né, teria uma proporção muito maior do que ela teve aqui no nosso território. Mas vamos analisar lá. Letra A fala o seguinte: de um impulso industrial brasileiro com o objetivo de se tornar um país exportador de bens de consumo. Não foi assim. A gente não decidiu de uma hora para outra se tornar ali um país produtor industrial. A gente teve que ter uma crise para poder afetar o nosso modelo produtivo. Tá? Então, a desconsiderar. A letra B fala da abertura do país na década de 30 ao capital estrangeiro, com a chegada de muitas multinacionais. Essas multinacionais chegam, em sua maioria, a partir da década de 90, depois que acaba a Guerra Fria no mundo, então a tensão das multinacionais ela acaba, agora só tem um sistema capitalista, então elas podem ir para onde elas quiserem, e também quando chega o neoliberalismo no Brasil. Aí nós temos a entrada das multinacionais aqui dentro. Então, 30 ainda não. 30 são indústrias nacionais, por isso substituição de importação. A C fala da crise que afetou as exportações de café e as importações de bens, fazendo com que os capitais fossem investidos na indústria. Ó, show de bola essa C aqui. A D fala de uma política estatal de investimentos industrial, em especial de produtos que estavam sendo monopolizados pelos países centrais. Não. Nós não tivemos uma política estatal de investimento industrial. Então, nós tivemos ali um capital misto, né, trabalhando para promover a economia nacional. Aí fala da baixa produtividade da agricultura, demandando, assim, o investimento em indústria para melhorar a economia do país. A gente não tinha uma baixa produtividade da agricultura. Nossa produtividade sempre foi muito alta.
A questão é que o mundo entrou em crise econômica, principalmente os Estados Unidos. A Grande Depressão, né, de 29 quebrou o nosso modelo agroexportador de café. Isso fez com que o Brasil tivesse ali que encontrar um novo mecanismo, né, para poder continuar acumulando capital aqui dentro. Né? A 8 traz ali para a gente o valor da produção industrial por estado. Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros. Mato Grosso do Sul está nesse outros ali. Né? Porcentagem do total de produção em 1970 e em 2005. Pernambuco, lá, em 70 para 2005, teve uma diminuição de 2,1 para 1,6. Bahia, uma elevação de 1,6 para 3,8. Minas Gerais elevou também de 7,1 para 9,2. Rio de Janeiro, diminuição de 15,5 para 8,8. São Paulo, de 57,2 para 49,1. Paraná, de 4,5 para 5,7. Rio Grande do Sul, de 6,3 para 8,1. Santa Catarina, 3,2 para 4,7. E os outros ali de 2,5 para 9. Isso aqui é uma característica da industrialização brasileira mais recente. Assim, mas por que a região sudeste, né, teve uma diminuição? Você pega São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a gente percebe que teve uma diminuição. Né? Minas Gerais ainda teve um aumento, mas os outros dois, uma diminuição. Tá? Por que isso? Porque nós temos hoje uma migração industrial no país. O termo correto não é migração industrial, é desindustrialização. Então, estados que são históricos, né, passaram ali por um longo período de industrialização, desde a década de 30, com o passar dos anos, essas indústrias que estavam nesses estados centrais, como é o caso de São Paulo e Rio de Janeiro, passaram para as áreas periféricas do país. Por que as áreas periféricas? Porque elas trazem novos atrativos a essas indústrias. Incentivos fiscais, elas trazem uma redução da carga tributária, doação de terrenos. Então, elas passaram a competir, né, com essas indústrias, melhor dizendo, com as áreas mais desenvolvidas, como é o caso de São Paulo. Então, quando você tem uma região, por exemplo, de Três Lagoas competindo com São Paulo industrializada, Três Lagoas tem que dar ali incentivos para poder atrair essas indústrias. E consegue. Tá? Esse movimento de disputa, né, entre uma região com a outra, nós chamamos aqui no Brasil de guerra fiscal. Tá? Guerra fiscal. Então, eles vão ali concedendo benefícios e assim atraindo as indústrias de uma área, né, ou de várias áreas para uma região que nunca teve indústria. Por isso que a gente viu o crescimento ali dos outros, de 2,5% para 9% de um ano para o outro. Analisando lá, letra A, né, o processo de desconcentração industrial brasileiro, foi justamente o que a gente falou, introduziu, entre outros fatores, uma modificação no conjunto dos estados brasileiros, que foi, né, essa aí é a saída da centralidade para as periferias das indústrias. Né, as indústrias saem das áreas centrais e vão para as periferias. Tá? Levam seu capital para essas áreas mais periféricas, onde é mais barato produzir e se acumula mais capital. Isso é um fenômeno também que a gente encontra lá nos Estados Unidos. A região da Manufacturing Belt, né, a região da manufatura, de repente virou o cinturão da ferrugem. Né? E essas indústrias saíram lá da região Nordeste e foram para a região Sul, que é a Sun Belt, né? O Vale do Sol, a região do cinturão do Sol. Passou a atrair essas indústrias. Então, isso é um fenômeno de industrialização mundial. Tá? Letra A, participação efetiva dos estados mais importantes da região Nordeste como eixo de polarização da indústria brasileira. Não é isso que o gráfico mostra para a gente, né? E também não é isso que nós entendemos. Né? O eixo da produção industrial brasileira não é o Nordeste, é o Sudeste. Tá? Região Sudeste. Letra B, a perda relativa de participação na produção industrial brasileira dos estados do Sul com relação às regiões Nordeste e
Sudeste também errado. Né? Errado. Tive que os estados do Sul tiveram um aumento, não uma perda. A C fala o seguinte: aparecimento de polos industriais periféricos nos estados do Sul e Minas Gerais. Fato motivado pela migração de empresas da região Nordeste, ó, de novo, da região Sudeste, né, para a gente poder fazer uma relação. Quem perde é sempre a região Sudeste, que é onde estava a concentração industrial. Né? Então, é ela que perde para outras áreas, não a região Nordeste. A D fala o seguinte: descaracterização do estado de São Paulo como o maior polo de comando e atração de indústria do país. Ainda continua sendo o maior polo. A gente viu, caiu de 57 para 49, mas ninguém chega a esse índice, né, essa porcentagem. Continua sendo. Então, a D dá a entender que perdeu, né? E aí fala o seguinte: alteração da estrutura de produção, que deslocou parte da linha de produção da região Sudeste em direção a áreas periféricas. Parte, né? Ela perdeu, ó. Que ela perdeu, as outras regiões ganharam. Então tá correta a letra E. 8E. Parte dessa desconcentração está indo para as áreas periféricas. A 9. Vou ver a 9 aqui. Só um pouquinho. Aí. A história da industrialização brasileira apresenta de forma paradoxal forte relação com o ciclo econômico do café, ocorrido na segunda metade do século XIX. Um dos elementos que vincula o ciclo do café com o desenvolvimento das indústrias do Brasil consiste vamos analisar ali, dependência de investimentos das potências europeias em infraestruturas de transportes. Né? Errado. Esse ciclo do café nosso com as indústrias não tem dependência ali de investimentos europeus. Né? Até porque a região Sudeste ela é escolhida porque já existia esse mecanismo de transporte, principalmente o ferroviário ali na região, que ligava ao principal porto, que era o de Santos. Tá? Letra B, continuidade das políticas públicas de estatização das atividades econômicas fundamentais, também não. O que é estatizar? É o Estado pegar lá empresas privadas e transformar em estatais. Muito comum isso aqui em estados socialistas, né, comunistas, então também não faz sentido. Letra C, importação de recursos naturais para o fornecimento de matérias-primas e fontes de energia, também não. E letra D, acúmulo de capitais nas divisas do café, sendo utilizado no investimento em maquinária industrial, aí sim, investindo, né, revertendo o acúmulo do capital do café em indústria, principalmente aqueles que receberam por parte do Estado o excedente de produção do café quando veio a crise de 29. E aí fala manutenção do trabalho escravo, que abandonaram os cafezais, passou a integrar as indústrias. O trabalho escravo acaba em 1888, né? A proclamação da República vem um ano depois, o fim do Império, né? Para quem lembra aí as datas. Então, também não, né? Quando a gente se industrializa em 1930, já não tem mais trabalho escravo. As datas são muito próximas, né? É recente o fim da escravidão, com o processo de industrialização, mas já não tinha mais trabalho escravo. Né? Existe trabalho análogo à escravidão ainda hoje, mas não tinha trabalho escravo ali. Né? Essa 10 fala o seguinte: a indústria brasileira tem o pior desempenho entre os países emergentes. O Brasil é um país emergente, para quem não lembra, faz até parte de um acordo informal, né, conhecido como BRICS. Ele fala o seguinte: o desempenho da indústria brasileira em 2012 foi o pior entre as 25 nações emergentes em importantes economias da América Latina. A queda de 2,6% na produção industrial do país foi de longe a mais acentuada do grupo. O Egito, segundo o pior colocado, registrou contração de 1,9%. A indústria brasileira, como componente do PIB, Produto Interno Bruto, que além da produção de manufaturados, inclui setores como construção civil e energia elétrica, também amargou a maior contração do mundo emergente. A queda desse indicador foi de 0,8%. Aí vem lá. O Brasil tem uma das piores economias,
Brasil tem uma das maiores economias mundiais, tendo como uma de suas características marcantes o seu parque industrial diversificado. No entanto, a atual situação do desempenho industrial brasileiro indica uma das maiores crises atravessadas por esse setor, como mencionado no texto. Nesse sentido, a queda da produção industrial brasileira tem como motivação, vamos analisar aí agora as alternativas, né? Letra A, elevação dos custos com a mão de obra devido à pressão exercida pelos sindicatos, o que ocorre em todo o território nacional em decorrência do fenômeno da desconcentração industrial. Totalmente errado. Né? A gente teve até uma flexibilização das leis trabalhistas, a gente viu que pouco se fez, né? Ou pouco conseguiu ali o sindicato mudar dessa flexibilização das leis trabalhistas. Então, não se encaixa. Né? A B fala o seguinte: o encolhimento do mercado consumidor brasileiro, o que tem provocado a saída de empresas do Brasil e a sua migração para outros países da América Latina, como Argentina e Uruguai. Isso aqui está errado. A gente tem uma contração, de fato, do nosso mercado consumidor, porque aumentou o desemprego. A gente está com uma taxa de desemprego hoje de 14,8%, né, que dá em torno de 14,1 milhões de pessoas sem emprego. Então, assim, caramba, muita gente na informalidade, né? Então, você tem uma diminuição mesmo desse mercado consumidor. É o maior índice de desemprego que o Brasil atingiu na sua história. Esse período agora que a gente está vivendo, 2020, 14 milhões de empregados. Né? Mas a saída das indústrias para países vizinhos não está correta. Né? A C, o maior valor agregado de produtos do setor primário, o que produziu uma modificação na estrutura produtiva brasileira, pois o empresariado está priorizando investimento na produção de commodities. Errado, né? Porque a questão do campo aqui no Brasil é fechada. Faz muita importância para o nosso PIB, a produção de commodities, mas ela não é aberta ao empresariado. E a D fala o seguinte: a difícil concorrência com as manufaturas de outros países emergentes e os fatores relacionados com o custo Brasil, como logística, carga tributária e carência de desenvolvimento técnico-científico. Correto. Né? O Brasil tem isso aqui, custo Brasil muito elevado. Nossa logística é muito difícil porque está concentrada no modelo rodoviário, desde lá de Juscelino Kubitschek, década de 60. Nós não diversificamos o nosso modelo, né? Nosso modal de transporte, algo que a gente já falou esse ano também. Carga tributária, os impostos muito altos em cima dos produtos produzidos pelas indústrias, né? E carência de desenvolvimento técnico-científico. A gente desenvolve pouca tecnologia dentro do país. A boa parte da tecnologia que nós temos, nós acabamos importando, trazendo de fora. Né? Nós reduzimos a nossa produção de tecnologia aqui dentro. Isso se deve também a Juscelino Kubitschek, a entrada de multinacionais e fechamento das nossas empresas nacionais que produziam tecnologia. Aí nós ficamos condicionados aos países mais desenvolvidos. Né? E aí fala o seguinte: a intensa nacionalização do parque industrial brasileiro, resultado de práticas neoliberais aplicadas durante a década de 90, quando o país passou a restringir a presença de multinacionais. Totalmente errado. Né? Nacionalização? Não. Internacionalização do nosso parque industrial. Modelo de prática neoliberal não é fechar, é abrir a economia, né? É abertura econômica. Então, é entrada de multinacionais, não impedir a entrada dessas multinacionais. Então, errada aí. A 11 traz um mapinha ali, a gente vê que tem uma concentração muito grande onde? Nessa área aqui, né? Região centro-sul, mas principalmente no sul e sudeste do Brasil. Aí ele traz lá, o cartograma apresentado representa a distribuição espacial das empresas industriais brasileiras. Aí ele fala o seguinte: a análise dessa distribuição indica que o espaço industrial brasileiro apresenta como uma de suas peculiaridades. Essa aqui é a questão 11. Letra A. Tendência de crescimento no sentido sul-norte. Já está errado, né? Com ênfase na ocupação das fronteiras, totalmente errado. Olha lá o norte do Brasil e o centro-oeste, vazios demográficos. A concentração está no sul e no sudeste. B.
predomínio da produção interiorizada e voltada para os novos mercados sul-americanos. O mapa não mostra isso. C, organização em grandes conglomerados industriais, localizados somente na faixa litorânea. A gente vê que tem áreas aqui do litoral que não tem essas grandes áreas concentradas, né, de empresas. Tá? Então também desconsidera. A D fala o seguinte: persistência de disparidades entre regiões, resultado da concentração histórica de recursos. Errada também. Né? E aí fala, baixo índice de participação da região Nordeste, que detém os piores indicadores industriais. Correto, essa E aqui. Né? A região Nordeste está se desenvolvendo agora. É agora que está promovendo ali o seu desenvolvimento industrial. Né? Principalmente a região da zona da mata. Agora que ela está promovendo esse desenvolvimento. Né? A 12 traz lá. Assim, a Inglaterra pôde comportar apenas 9% de sua força de trabalho no setor primário em 1900, enquanto os Estados Unidos possuíam 37% de sua população ativa no campo. A Alemanha, 34%, França, 43%, Itália, 59%, Espanha, 67%, o Japão, 69%, México, 71%, a Índia, 72%, o Brasil, 73%, a Rússia, 77%, e a China, 81%, conforme aponta a pesquisa de Morris e Irving, em 1970. Tá? Então, a concentração da mão de obra no campo em 1920, ali, né, no início do século XX. Os dados apresentados no texto revelam que as tecnologias empregadas no início do século XX, nas cadeias produtivas urbanas, sobretudo a eletricidade e o motor a combustão, impactaram diretamente a territorialização desse tipo de produção em escala mundial. Esse impacto ocorreu por meio da... Vamos lá. Essa é a questão número 12. Letra A. Descentralização da produção para todos os continentes nos quais havia grande disponibilidade de matéria-prima. Errado. Não são todos os continentes que recebem, né? Eletricidade, motor a combustão, né? Industrialização, as máquinas. Tá? Isso não ocorreu no início do século XX para todas as regiões do planeta. Errado. B. Concentração dessas cadeias produtivas na Ásia e na América Latina, países que tinham matéria-prima adequada a essa produção. Também errado. Né? América Latina, a gente viu que o desenvolvimento vem depois, bem depois. O Brasil ainda consegue na década de 30. Outras nações só vão se desenvolver anos depois, décadas depois. Né? A C fala descentralização da produção da Oceania para a África, para facilitar a distribuição da produção aos demais continentes. Também errado. Né? Letra D, concentração das cadeias produtivas na Europa Oriental. Opa, a gente viu que a Inglaterra, né, tinha 7%. Então não é a Europa Oriental, essa estava sob o controle, né? Depois fica sob o controle ali do lado socialista, então se desenvolve muito pouco. Né? Em detrimento da Europa Ocidental pela disponibilidade de mão de obra. Errado. E fala o seguinte, concentração dessas cadeias produtivas, principalmente na Inglaterra, principal potência econômica do planeta, até o final da Segunda Guerra Mundial. Aí é ultrapassada pelos Estados Unidos. Né? Também em outros países da Europa e nos Estados Unidos, que é a principal potência industrial, não econômica, mas industrial, já em 1910. Os Estados Unidos já se torna a principal potência industrial do planeta em 1910. Significa que suas indústrias eram muito mais produtivas, muito mais tecnológicas do que as indústrias da Inglaterra, que é onde começa a industrialização mundial. Tá? Em 1910. Não era a principal economia do planeta. Só se torna depois da Segunda Guerra, quando tem o enfraquecimento das grandes potências europeias, né? Aí acaba se tornando ali a principal potência econômica do planeta também. Né? A 13, também falando de indústrias ali ainda, vai trazer lá um textinho, né? Leia o texto seguinte. Então. Vivemos em uma área de rápido desenvolvimento tecnológico,
Nos países ricos, o desenvolvimento toma forma da introdução de novas tecnologias, como a internet. Isto criou a ilusão de que estamos entrando na era pós-industrial. Porém, em outros lugares, essas novas tecnologias são acompanhadas pela rápida expansão das indústrias tradicionais. O antigo sistema de manufatura semi-automatizada, que exigia ali pouca habilidade do trabalhador, somente agora se difunde pelo mundo, ao mesmo tempo em que se torna cada vez menos importante nos países em que teve origem. Assim, em vez de chamarmos a época em que vivemos de era pós-industrial, seria mais adequado descrevê-la como a era da indústria globalizada, né? Então, o termo globalização já aparecendo aí para a gente. Segundo o texto, a expansão da tecnologia no espaço mundial se dá, vamos analisar lá, de forma homogênea. Então, todo mundo ali recebendo essas tecnologias, né? Possibilitando o estabelecimento de hierarquias tecnológicas entre lugares, regiões e países. Errado, né? Nós não temos de forma igual uma distribuição, né? Nós temos hierarquia, sim. Então, nós temos tecnopolos, são áreas que concentram grandes tecnologias. E a gente tem áreas que não tem nada, continentes que ainda não têm essa tecnologia, né? E nenhum tipo de tecnologia. O desenvolvimento é muito precário. Então, a globalização é algo que eu já disse para vocês, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela também exclui, ela distancia. A B fala o seguinte: segundo uma padronização das técnicas utilizadas, libertando as comunidades locais de sua dependência tecnológica internacional. Claro que não, né? A dependência tecnológica internacional faz parte da era globalizada. Conglomerados, grupos acumulam mais que outras empresas. C. De forma desigual e combinada, gerando menor desigualdade socioeconômica entre as regiões e preservando as técnicas locais, né? Errado também, gerando maior desigualdade socioeconômica, não menor. A D fala o seguinte: em uma temporalidade linear, ou seja, todas as tecnologias criadas nos países mais ricos demoram décadas para chegar aos mais pobres, né? Hoje, nessa globalização que nós vemos, não demoram tanto tempo assim, né? A questão é fator de poder de compra. Se o país tem ali pessoas que podem comprar, né? Aí os produtos chegam, né? E, segundo um padrão desigual e com a convivência entre técnicas de tempos diferentes, o que tende a aprofundar a hierarquia entre os lugares. Correto, né? Padrão ali, ó, desigual, técnica, tempos diferentes, né? E aí a hierarquia das áreas mais desenvolvidas, ricas, poderosas, com tecnopolos, e aqueles países que não têm ou não possuem nada, né? Que tem baixa tecnologia, que são produtores de matéria-prima apenas, né? E importadores de tecnologia, que é quase onde nós estamos chegando hoje, né? 14. A reestruturação global da indústria, condicionada pelas estratégicas de gestão global da cadeia de valor dos grandes grupos transnacionais, promoveu um forte deslocamento do processo produtivo, até mesmo de plantas industriais inteiras, e redirecionou os fluxos de produção e de investimentos. Entretanto, o aumento da participação dos países em desenvolvimento do produto global deu-se de forma bastante assimétrica quando se comparado ao dinamismo dos países do leste asiático com os demais países, sobretudo os latino-americanos, no período de 1980 até 2000. A dinâmica de transformação da geografia das indústrias descrita expõe a complementaridade entre dispersão espacial e, né? Ele quer saber ali, então, o que a gente tem dentro desse processo de gestão, né, da globalização, de cadeia global, dos grandes grupos transnacionais, né? O que faz, então,
uma indústria sair de um país desenvolvido e ir para um país subdesenvolvido, um país pobre. O que faz, né, com que essas transnacionais migrem para esses países? A busca por acumulação de capital. Esses países subdesenvolvidos vão fornecer para essas indústrias matéria-prima barata, vão fornecer mão de obra barata, não tem leis ambientais, né? Então eles podem acumular mais dinheiro. Então o que eles buscam são ali, no caso, essas grandes indústrias, a concentração econômica. Buscam ali concentrar capitais, né? Acumular cada vez mais. Tá? A letra A fala autonomia tecnológica. Não. Né? Crises de abastecimento também não entram, né, naquilo que foi transcrito ali no texto para a gente. Letra C, descentralização política, também não interfere na política, a princípio não. Né? E concentração econômica, letra D. Ó, concentração econômica, porque a letra E vai falar compartilhamento de lucros. Isso que não existe no mundo capitalista global. Nós temos acumulação de capital, ou seja, concentração da economia. Tá? Facinho essa aí também, né? Vamos para a 15 e penúltima questão a ser analisada. A década de 80, 20 mil gravatas chegam a uma lojinha no Brás. A cada 80 dias, né? Chegam ali 20 mil gravatas numa lojinha do Brás. Bairro comercial de São Paulo. É o fim de uma viagem tanto para elas. Navegam por um mês desde Shenzhou, uma cidade do leste chinês, mas a parada no Brás não deve demorar. Pelo menos se depender de Márcio, dono da loja. Ele costuma vender todo o estoque até a chegada da carga seguinte. Márcio não conhece muito Shenzhou, mas sabe de algo importante. Lá estão as gravatas mais baratas do mundo. Na Índia, são 15% mais caras. Na Europa, 300%. Esse território de Shenzhou ele fica em uma das áreas ali, né? É uma das áreas que compõem as ZEs, Zonas Econômicas Especiais da China, que é justamente onde concentram as indústrias chinesas, que é justamente onde as empresas das grandes potências buscam ir para produzir, né? Na China, como indústrias como Apple, Samsung, né? As grandes vão para essas áreas produzir, nas zonas econômicas especiais. É o que contribuiu, por exemplo, para o crescimento econômico chinês, né? O grande crescimento econômico chinês. Tá? A coesão é uma estratégia espacial adotada pelas indústrias para reduzir o custo da comercialização. No caso chinês, a interação socioespacial ocorre com diversas partes do mundo, inclusive São Paulo. De acordo com as informações da reportagem, é possível identificar essa coesão na, vamos lá, diminuição do custo da mão de obra intelectualizada, errado. Essa mão de obra aqui é mão de obra industrial. Então, você não tem a redução desse custo da mão de obra intelectualizada, até porque é outro tipo de mão de obra. Né? B, redução das redes de telecomunicações mundiais, também não. Nós temos hoje uma ampliação dessas redes, então você consegue comprar de uma indústria chinesa, né, pela rede global de acesso, que é a internet, e aí você se comunica com o mundo todo e você consegue ter ali o abastecimento, né, através dessa ampliação das redes de telecomunicação e não redução. Letra C, distribuição global da montagem do produto, também não é o caso ali do texto, né? O produto ele já está sendo produzido na China e vem para ser comercializado aqui no Brasil, no caso ali na região do Brás, em São Paulo. D, ampliação das distâncias continentais, redução, né, dessas distâncias com aprimoramento dos transportes, né? Navios cargueiros, os aviões acabam reduzindo a sensação ali dessas distâncias continentais e não ampliando elas. E especialização produtiva da indústria local,
Show de bola. No caso da China, se especializando ali em produzir, no caso do texto, gravatas. Mas eu dei exemplos aí de outras empresas que produzem lá também dentro do território chinês, né? E para a gente fechar, a 16 aí, o último terço do século XX assinala transformações de grande importância do sistema capitalista mundial. Essas transformações não debilitaram a essência do modo de produção capitalista. Na verdade, reforçaram-na, uma vez que se acentuou sua característica mundial. Nisto consiste, precisamente, o processo de globalização, nome novo para o antigo processo de internacionalização ou de criação do mercado mundial nascido com o próprio capitalismo. Então, essa internacionalização é a globalização, que é a última fase do capitalismo moderno. A globalização é um dos fenômenos mais estudados e trabalhados pela geografia, pois trouxe profundas transformações das relações na dinâmica do funcionamento dos países capitalistas. No que diz respeito ao setor produtivo latino-americano, pode-se destacar como uma das características centrais desse processo. Vamos analisar aí. Letra A. Processos de industrialização pesada pelo qual passaram os países vinculados ao processo de substituição de importações. Não, o Brasil não teve uma industrialização pesada, como a gente sabe aqui, né? Exemplo, o Brasil, substituição de importação, não se enquadra. Letra B. Surgimento e o crescimento de diversas multinacionais com sede nos países latinos. Quais? Não temos, né? Se pegar as 300 maiores multinacionais, 250 são dos Estados Unidos, 50 do Japão. C. Valorização dos produtos manufaturados latino-americanos no mercado mundial, ganhando competitividade devido aos baixos preços. Também não. D. Preponderância do setor produtivo sobre o setor financeiro, em oposição às primeiras décadas do século XX, de prevalência do capital bancário. Também não, né? O capital financeiro é o mais forte que nós temos, e vai ser assim dentro do modelo capitalista, e sempre será, né? E ampliação de plantas industriais de grandes multinacionais em países em desenvolvimento, possibilitadas por incentivos fiscais. Ok. Abertura econômica, incentivo fiscal do país subdesenvolvido atrai as indústrias, atração de indústrias. O Brasil fez muito isso, década de 90, início dos anos 2000, né, até meados ali de 2010, 2012, 13, 14. Hoje nós temos uma fuga de empresas internacionais, de indústrias internacionais aqui dentro do nosso território, né? Elas estão partindo. Por quê? Nós temos uma competitividade muito maior hoje de países do Sudeste Asiático competindo aqui com o nosso Brasil, né? Competindo com o nosso país. Tá? Então, essas empresas elas acabam migrando para outras áreas. Beleza? Bom, galera, assim nós fechamos a nossa revisão, a nossa lista de revisão aí de exercícios. Espero que tenha ajudado vocês. Desejo a todos uma boa sorte, um excelente final de ano. Nos vemos no ano que vem, né, para trocar mais umas ideias, tá? Abraço!